Boa noite. Tá ligado, pastor? Alô, som, tá ligado. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus, amém? A paz daquele que vive e reina para todos sempre, amém? Glória a Deus. Eu não sou tão empolgada quanto eu. Boa noite, meus queridos. É uma alegria estar aqui novamente com vocês. Que Deus esteja falando aos nossos corações e aos corações de vocês, porque hoje é uma noite de bênção, né, amor? Glória a Deus. Olha, para nós é uma honra. O pastor me mandou uma mensagem, aí me ligou, falou assim: Marco Antônio, queria conversar algumas coisas sobre família com você. Falei: pode ser lá em casa num café? Queria não tomar café lá em casa. Aí como a gente já caminha em educação há muito tempo, e aí não deu outra, né? Sentamos lá e planejamos algumas coisas muito boas. Coisas para as nossas famílias, né, amor? Amém. E hoje nós temos uma palavra inicial para vocês, com um tema maravilhoso. Família estruturada gera família estruturada. Vou repetir, hein? Família estruturada gera família estruturada. Então, olha que coisa interessante. Tem hora que nós achamos, só a título de informação e início, nós achamos e entendemos que Satanás nos odeia. Sim, ele nos odeia. Ele nos odeia porque nós estamos... O nosso casamento. Porque nós estamos fazendo aquilo que Deus quer. Se nós não fizermos aquilo que Deus quer, Ele te deixa em paz. Ele te larga a sua própria sorte. Agora, como nesta casa, nesta igreja, nós queremos e vamos fazer aquilo que Deus quer fazer neste mundo, Ele nos odeia. E uma delas, a nossa casa, a nossa família. Na verdade, Ele odeia a sua família. A gente coloca assim: o diabo está tentando destruir o meu casamento. É um engano nosso. O diabo está tentando destruir o projeto de Deus, que é o casamento. E se você está debaixo da graça de Deus, em um casamento guiado por Deus, conforme o projeto de Deus, Ele vai te atacar. Então, por isso, nós temos que vigiar e orar o tempo todo, para não deixar nenhuma brecha, para que nós possamos ter famílias estruturadas, para podermos, que os nossos filhos venham a gerar no coração deles famílias estruturadas. A ordem da sua casa, a ordem da casa é o início de tudo. Se você estabelecer um propósito de colocar a sua família num lugar chamado a sua casa, conforme a ordem desta palavra, você vai poder ter a possibilidade de gerar famílias estruturadas. Então, ainda como background, sem começar direto... Como o quê? Ela sempre faz isso, só como um bastidor. Você já reparou que o brasileiro médio, que é o brasileiro comum, quando a gente observa apenas, a maioria das famílias dos brasileiros são desestruturadas. E aí você olha para a sociedade, e como é que está a sociedade? Desestruturadas. Mas quando nós começamos a colocar ordem nas nossas casas, sabe o que acontece? Não só nas nossas casas, mas na sociedade, ela começa a se ordenar em conformidade com a palavra de Deus. Mas eu não quero ficar falando de filosofias aqui não, ou de sociologias. Eu quero ler a palavra com vocês. Trouxe a palavra de Deus? Então, pega a sua palavra, liga a palavra, ou pega a palavra. A gente vai passear em vários versículos para marcar aqui alguns elementos que a gente quer trabalhar de agora até a grande surpresa que acontecerá. Pastor Antônio, em agosto? A surpresa? Em agosto, que vai acontecer em agosto. A gente quer fazer uma grande caminhada com vocês até agosto. Amém? Olha, hoje nós não iremos falar de qualquer família apenas. É sobre a sua casa. Meu querido, olha para mim. É sobre a sua família. Esquece a família do outro hoje. Ah, eu sou um adolescente e só eu estou aqui caminhando com os irmãos. Mas é sobre a sua família, a partir de você.
É sobre a sua casa. E eu vou bater pesada nos homens. E eu nas É mulheres. nos homens que eu vou bater hoje. E eu vou bater nas mulheres Não, também. você vai ser amorosa com elas. Ah, tá. Eu vou bater, não sabe por quê? Se um dia Jesus entrar na sua casa do jeito dele, ele vai chamar o pastor Antônio do lado, ele vai chamar o pastor Antônio e vai falar assim: como é que você está cuidando daqueles que eu entreguei para você? Ah, não, mas é porque o sistema, o governo... Não. Eu estou te perguntando como é que você está cuidando daqueles que eu entreguei para você cuidar. Começa com a gente, viu, homens? Ei, tome posse da sua casa. Tome posse da sua própria casa. Amém, homens? Amém. Mulheres, concordam? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos começar então, amor? Estou esperando. Está esperando? Você se empolga e me larga aqui para trás? Não. Gênesis capítulo 2, 24. Aqui eu começo sempre lendo o texto. Gênesis 2, 24. Amém? Diz assim, acharam? Conhecido. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se una à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Responda para mim rapidamente, sou professor. Quem disse, deixa o homem? Quem que disse isso para o homem? Responde, quem disse para o homem? Deus. Então com mais coragem agora. Quem disse para o homem? Deus. Quem inventou família? Não fui eu. Não foi o pastor. Não foi nenhum teólogo, nem teórico. Essa ideia de família é de Deus. É por isso que as famílias estão sob ataque. É por isso que as famílias estão sob ataque. Porque quem inventa isso é Deus. Então, a família é o primeiro projeto que você tem que se envolver. Não, eu quero ir para a África. O primeiro é a família. Ah, eu quero ir para a China. O primeiro é a família. Eu quero ganhar toda essa comunidade. Primeiro a sua casa. Meu querido, não vá para o céu sozinho. Eu quero chegar no céu com a Cláudia, com a Sara e com o Pedro. O querido intercedeu agora pelo meu filho. Amém? Amém? E profetizou sobre a vida do meu filho. Eu quero chegar a Jesus, eu não vim sozinho. Alguém que quer chegar sozinho no céu? Não. Chegaremos com quem? Com as nossas famílias. E continuando a leitura, Gênesis 3, agora vai para o 3, versos 8 e 9. O que está acontecendo em Gênesis 3, 8 e 9, logo na sequência, já é o homem na queda. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E Deus fez uma pergunta para o homem: onde estás? Onde você está? Essa pergunta, ela é para mim. Essa pergunta é para você. Em relação à sua família, que é o nosso tema, aonde você está? Meu querido, repito, é sobre a sua casa. Desculpe-me ficar apontando para você. Eu sei que é afrontoso isso, mas eu quero que você sinta, é sobre a sua casa, é sobre o nosso casamento, a nossa casa. Amém? E para tanto, nós temos um problema, né, amor? Posso? Com certeza. Obrigada. Voltando um pouco, quando você fala, deixará o homem a sua casa e unir-se-á a uma mulher e serão uma só carne, eu vou dar aqui uma aula de ciências para vocês. Porque quando um animal, ele sai do seu habitat, né, natural, ou seja, onde ele está acostumado a viver, digamos assim, o rapaz vive na casa dos pais até os 25, 30 anos e resolve se casar. Então, ele vai sair do habitat dele, que ele está acostumado, ali com a comida da mamãe, não é? Com a roupinha lavada, passado, com tudo isso,
ele vai sair desse habitat, vai se mudar para outro habitat. E o que acontece? Ele precisa se acostumar a esse habitat novo. A comida da esposa, a forma dela lidar com a casa. Então, ele precisa se acostumar com esse novo habitat. E o que está acontecendo? Tem muitos casamentos que estão fadados a dar errado, porque eles não estão conseguindo se acostumar a esse novo habitat. E quando o animal ele não se acostuma, ele acaba o quê? Morrendo, porque ele não consegue se alimentar, ele não consegue permanecer naquele habitat, então ele começa a morrer. E muitos casamentos estão morrendo porque o homem e a mulher não estão conseguindo conviver nesse novo habitat. Então, tem que se chegar, né, amor? Há um consenso. A um consenso, a um acordo para se viver bem. Outra coisa, porque eu fico me perguntando, onde estava Adão quando Eva saiu para bater papo lá com a serpente? E por que Eva foi sair para bater papo com aquela serpente? Abençoada, né? Porque ela sentia vontade o quê? De falar, de expor, e acabou expondo demais os problemas dela. Então, aí nós temos um problema muito sério. Mulheres que ficam o quê? Expondo seus casamentos. No local de trabalho, até mesmo com uma amiga mais chegada. Então pode estar conversando com a que serpente. não tem sabedoria. Pode estar conversando com uma serpente ali, né? Vai bater um papo, expor o seu casamento para uma amiga que não tem sabedoria, vai falar o quê? Larga esse homem para lá. Vão sair, vão dançar, vão fazer alguma coisa. Então, onde estava Adão em primeiro lugar e por que Eva foi bater papo com a serpente? Aí, disso daí, deu tudo errado. Precisamos, então, voltar ao projeto original. E aí existem 2 tipos de caminhos aqui. Não sei se você já pegou essa visão. Tem o caminho do homem e o caminho da mulher. Os orientais ensinam assim. A maneira como o homem ama, agora pega essa que é interessante, hein? A maneira como o homem ama é diferente de como a mulher ama. É tudo amor, mas de maneira diferente. Irmãs, para vocês agora, para as irmãs casadas, o amor do homem é o amor de amar. É o amor de amar no sentido de fazer. Homem gosta de fazer. Homem gosta de cooperar. Então ele está sempre falando, talvez ele fala menos, mas ele faz mais. E o amor da mulher é o amor de ser amada. Mas meu marido não faz as coisas, porque você não está se deixando ser amada, você não está permitindo, você não está dando espaço para ele te amar. Você quer fazer tudo, então você acaba o quê? Tirando dele o amor de amar. Então, nós precisamos, né, nos deixar ser amadas. Meu Deus, essa mulher fala, hein? Eu vou contar uma experiência particular nossa. Meu Deus, os adolescentes estão aqui. Vou contar uma experiência particular nossa. Certo. Tá? Alguns aqui sabem que eu tive câncer no cérebro em 2020. E desde 2020, eu tomo um remédio todo dia de manhã. Só que no início, eu esquecia de tomar esse remédio. Mexeu no cérebro também? Aí, o que aconteceu? Marquinho precisava fazer o quê? Colocar o remédio no meu lado. Aí ele colocava dentro de um copinho, aqueles copinhos de tomar xarope, né? Coloco comprimido ali. E eu vou lá, quando eu acordo, eu vou lá e tomo o remédio. Se o copinho está vazio, significa o quê? Ou ele esqueceu de botar o remédio, ou eu tomei o remédio. Eu não esqueço. Então, geralmente, eu ouço ele de manhã, porque ele é muito delicado de manhã, né? Plá, 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 plá. Então, eu ouço ele pegando, sacudindo o potinho do remédio, botando o remédio dentro do potinho, eu fico lá quietinha. E quando cai? Quietinha. Falo nada. E quando não tem copinho, aí ele fica, cadê o copinho que estava aqui? E eu lá.
Então, assim, porque eu preciso ser amada e eu preciso permitir que ele faça isso por mim, para ele me amar. E eu ainda fico parada esperando um beijinho dele. Meu Deus. E quando ele não dá beijinho, eu falo, hoje você não me deu beijo. Porque eu finjo que eu estou dormindo às vezes. Não é? Verdade. É o amor de fazer. 4 anos vai fazer já, gente. 4 anos ele está fazendo isso todos os dias. Isso não é o amor de amar? Isso não é o amor de ser amada? Permitir que ele faça isso por mim? Eu poderia muito bem deixar e falar assim, não, Marquinhos, agora eu já estou melhor, você não precisa botar o remédio para mim, que eu já me viro sozinha. Mas não, eu quero que ele coloque o remédio para mim. O amor do homem é o amor de amar. E o seu amor, minha irmã, é o amor de ser amada. Agora, o poeta secular colocou numa música, eu vou pedir licença a vocês. Ele disse assim, deixa eu dizer que te amo. O poeta secular falou isso. Ei, esposa, deixa seu marido te amar. Sério, deixa ele te amar. Ei, filhos, deixa seus pais te amarem. Se você não deixar, o ambiente não será construído. Então, qual é o caminho do homem? O amor de... Vem comigo, gente. Qual é o caminho do homem? O amor de... Amar. E qual é o caminho da mulher? O amor de ser... Amada. E é a partir daí que a gente vai trabalhar com vocês de maneira bem breve. E você vai anotando os versículos. O papel do homem segundo a Bíblia. Por exemplo, primeira carta, Coríntios 16, 13. Está dizendo assim, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Homens, tem uma maneira de se portar. Isso aqui, ó, vou fazer abrir um parênteses, a gente vai ter um encontro, né, pastor? De homens. A primeira coisa que eu vou falar para os homens nesse encontro, só de homens, a gente vai fechar aqui tudo, ficar só a gente, só homens aqui dentro, eu falo assim, ó, eles querem emascular vocês. Emascular é a negação do masculino. Vai chegar uma hora que nós teremos que pedir permissão para sermos homens. Eu terminei de orar com o meu querido aqui, eu falei com ele, você sentiu 2 forças, né? A do Espírito e a dos 2 homens orando. De 2 homens numa guerra. Portai-vos varonilmente. A primeira coisa é, esse porte masculino. Irmãs, se o seu homem, esposo, até o seu filho começar a afinar, opa, o que está acontecendo? Chama o pastor Antônio. Pastor Antônio, olha, ele deu um falsete lá na hora do cantar o hino, mas ficou muito estranho aquele falsete. É sério, é uma postura. É uma postura. E outra coisa, bateu o martelo no bateu o martelo no dedo e fez o quê? Não, um gritinho não. Ei. Deu um gritinho meio fino. Parei, cara. De novo. Não peça permissão para ser o homem que Deus quer que você seja. E o chefe da sua casa. Não peça permissão. Você já está, em nome de Jesus, autorizado. 1 Timóteo 5,8. 1 de Timóteo 5,8. Cuidar da família. Diz assim, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé. Portai-vos varonilmente e cuida da sua casa, proteja a sua casa. Se pularem o muro da sua casa, entrarem na sua propriedade, vai ter que passar por cima de você. Existem 2 muros na sua casa, o de concreto e você. Porque quem cuida da sua família, você. Se tocarem na sua filha, se vilipendiarem a sua filha, qualquer coisa, é contigo. Homens, é contigo. Se estiver gravando, depois quiser cortar, pode cortar. Não tem problema. Porque, olha, o Senhor te colocou na sua casa. Na sua casa, para cuidar da sua família. Tome posse da sua casa. E em nome de Jesus, o pastor já conheceu isso com o pastor Antônio. Governe a sua casa. Em amor, em sabedoria, protegendo, cuidando.
Porque a palavra está dizendo, se você não cuida da sua casa, sabe o que você negou? A fé. Honrar a esposa. Primeiro livro de Pedro, 3:7, primeira carta, diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa esposa, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Eu vou de novo. Eu trato mal a Cláudia, eu trato mal a Sara e o Pedro, e venho aqui para a igreja, a oração está impedida. Para que não se interrompa as vossas orações. Amém? Ei, essa é a postura. Outra, o amor à esposa, como diz lá em Efésios 5:25, que diz que, esse é conhecido, esse é o mais difícil. Sabe por que ela gosta de ser submissa? Porque ela está sobre uma missão, ela está abaixo de uma missão. Você está pegando a minha fala, Marquinhos. Mas é que está no meu texto. Deus me entregou uma missão, você vai repetir isso também. E sabe qual que é a minha missão? Amá-la. Mas não é qualquer amor, é com amor igual ao que Cristo. Passamos agora há pouco tempo a Páscoa. A Páscoa, o catolicismo colocou aquele ato vicário, a morte na cruz, colocou o nome de a paixão. E paixão é um amor avassalador. Paixão é o amor que você vai até as últimas consequências. Jesus faz uma coisa, meu Deus, ele carrega pela cidade a cruz, ou seja, ele carrega no meio da sociedade a sua morte, porque sair da onde está até o Gólgota é carregar a própria morte. Ele mostra, eu estou morrendo pela igreja, eu estou indo para a morte, e o meu amor é apaixonado, no sentido de, eu faço tudo, amém? Sabe por que elas estão nessa missão, submissas a esta missão? Porque tem um homem que as está o quê? Amando até as últimas consequências. Entrei um pouquinho no seu texto. E para finalizar, em relação aos filhos, Efésios 6:4, e vós pais, não provoqueis, aqui temos as filhas aqui na frente, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Não provoque o seu filho, não irrite o seu filho, mas faça duas coisas, e uma delas é admoestar. Ô filha, esse rapaz não é do arraial de Israel, isso é uma amalequita. Filha, você está andando com esses cananeus, porque isso aqui é fora do arraial. Vou falar lá com o pastor Antônio, hein, que você trouxe uma amalequita aqui para casa. Você entende essa piada da Assembleia, né? Eu aprendi com o irmão da Assembleia. Meu filho está namorando uma amalequita. Eu falei, o quê? Não é de Israel, é de Amaleque, é cananeu, é filisteu, mas não é do arraial. Isso é difícil, hein? Aí ela vai falar assim, estou evangelizando. Não, essa técnica de evangelismo não dá certo, não. Brincadeiras à parte, pai, presta atenção. Pai, mãe, presta atenção. Admoestar, porém não provoque a ira. Tenha sabedoria e autoridade. Esse amor de fazer essas coisas começa com uma maneira de ser e uma série de ações em relação à esposa, em relação aos filhos, em relação à sua própria casa. Agora a Cláudia vai comentar sobre o caminho amoroso. Você vai me deixar? Com certeza. Vai ficar aí atrás, né? Então tá. Vou sim. Eu gostaria de começar falando uma frase do pastor Douglas Gonçalves. Você viu que ela é mais suave do que eu, né? Ele fala assim, nossa geração está matando as gerações futuras com nossos maus exemplos. Meu Deus. E tem uma letra de uma música secular, como o Marquinhos gosta muito de falar, secular, de Nando Reis, que fala assim, para você guardei o amor que vi em meus pais.
Repete que é bonito isso, né? Para você guardei o amor que vi em meus pais. Então ele observou o amor dos pais e ele falou: é isso que eu quero para mim. Meu Deus. Mas se ele não observa esse amor, não vai gerar nele o quê? Esse amor de querer ter uma família, de querer se casar, de querer fazer o mesmo que ele viu nos pais. Então, nós estamos aí com uma questão muito séria, porque nós estamos matando gerações futuras por conta dos nossos maus exemplos. Se eu pedir uma paz, você briga comigo? Claro. Eu fiquei quietinha aqui, você falou. Só um detalhezinho. Tem uma coisa muito séria na Bíblia, depois você tira um tempo para estudar, chamado herança. Herança. Você tem que deixar herança na fé. Porque senão todo esse esforço das células que vão fazer aqui agora, acaba nessa geração. Os filhos têm que se apaixonarem e virarem, vocês têm que virar as próximas lideranças dessa igreja, porque vai passar. Você acha que aqui é para sempre? Não. Amanhã vai estar velhinho, e as irmãs, os irmãos mais novos vão estar liderando e fazendo muito mais. Nós podemos estar matando a próxima geração. Fechei e vou ficar quietinho no meu canto. Vou lá para trás. Meus queridos, outra coisa que você também esqueceu de falar, que quando Deus, ele interpela, né, Adão, por que ele não chegou para Eva? Que Deus sabia que foi Eva que comeu da maçã, né, vamos colocar aí, né, do fruto proibido, e deu para Adão. Mas por que Deus vai até Adão e não até Eva? Porque aqui nós vemos já o começo, né, que Adão era responsável por tudo que acontecia no relacionamento deles. Porque Adão é a figura pública. Então, Deus vai até Adão, não vai até Eva. A Eva é a figura que fica, né, a gente fala que Adão é o externo e Eva é a interna. Então, nós, Cláudio, você vai falar que eu sou a dona de casa? Não. Mas nós somos a mulher de Provérbios, aquela que cuida da casa, aquela que dá ordem para os seus empregados, ou seja, ela pode trabalhar fora, dá ordem para os seus empregados, ela é a dona da casa. Então, ela é aquela que trabalha a parte interna e Adão trabalha a parte pública. Inclusive a palavra matrimônio quer dizer o reino da mãe. E outra coisa que a gente sempre gosta também de colocar é que no virar do dia, né, no entardecer, Deus vinha e conversava com Adão e Eva. Ali eles tinham um círculo de intimidade. Eles conversavam entre eles. E o casal, ele também tem que ter esse círculo de intimidade. Eles, o casal e Deus. Mas se qualquer decisão for ser colocada para fora, quem é que tem que colocar, amor? O homem é mais público, geralmente ele fala. Geralmente é assim. Então, a decisão vocês tomam em consenso, mas quem vai colocar essa decisão, digamos que vocês têm que tomar uma decisão em relação a algum filho, alguma coisa. Vocês tomam a decisão juntos, mas quem vai colocar essa decisão é o marido. Apesar de que a mulher é aquela que a gente fala que é a liga, né? Aquela que consegue transitar em todos os cômodos da casa sem ser o quê? Incômoda. Eu brigo muito com o Pedro, meu filho, o tempo todo, de tudo você pensar. De música, filosofia, política, e aí de vez em quando quem une nós dois? Porque se deixar a gente fica no embate. Aí eles ficam assim, você defende demais o papai, você defende demais o Pedro, você defende demais a Sara. Por quê? Porque eu sou aquela que tenho que tentar fazer a liga, porque senão vira uma guerra dentro de casa. As mães aqui sabem do que ela está falando, não é isso? Vocês é que fazem essa ligação na casa o tempo todo. Mas agora eu vou passar aos versículos que falam sobre a mulher.
Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Maravilha. Idônea, aquela pessoa, né, que se comporta bem. A auxiliadora não está abaixo, não está acima, está ao lado. Então, nós vamos caminhar sempre ao lado do nosso marido, de forma o quê? Respeitosa. Mas você conhece alguma mulher que está em conflito com o marido? Algumas. Algumas, muitas. Os homens tinham que falar, fala a Deus agora. É hora de você falar, fala a Deus. Então, nós vamos caminhar ao lado dos nossos maridos de forma respeitosa, idônea, não trazendo para ele qualquer tipo de vergonha, né? Eu, por exemplo, tenho para mim, eu acho horrível, já acho horrível o homem falar palavrão. Mulher, então, eu acho assim algo péssimo. Então, quando eu vejo, eu acho que está envergonhando o marido. Principalmente se estiver um do lado do outro. Aí eu acho pior ainda. Então, assim, isso é particular meu, tá, gente? Estou falando de mim. Eu sei que ela não gosta que eu interrompa, mas, irmãs, um conselho. Um conselho. O homem é público. Por exemplo, essa aqui é uma reunião pública. Não desafie o seu esposo em público. Fecha a porta do teu quarto e fala o que tem que fazer, faz. Nunca em público. E se tiver outros homens olhando aquela cena, você vai arrumar um problema muito sério. Um conselho apenas. Não entre em confronto público com o seu esposo. Fecha a porta da sua casa e ali acerta. Só quando vocês estiverem falando assim, ele interrompe você, tá? Aí vocês podem entrar em confronto. Não, chama o pastor para te auxiliar, mas olha, sério, um detalhe. Eu, durante muitos anos, eu envergonhei o Marquinhos diante de muitas pessoas. Eu batia de frente com ele sem pestanejar. A gente foi criado na primeira igreja ali, desde adolescente. Ele, assim, ele foi criado por uma mãe que tem 3 filhos homens e mais o marido. E é ela que comanda lá. O meu tio morava lá em casa. É ela que comanda, né, tudo. Marquinhos fala que ela não sai de casa, mas ela parece... Não, minha mãe parece narcotraficante, está em prisão federal, com telefone celular. Traz tal coisa, faz tal coisa, leva não sei o que para lá. Aí fica os filhos tudo correndo, o marido correndo. Sério, dando só no celular. Ela não sai de casa, gente, mas ela manda em todos os homens da casa. Então, ele tinha muito essa coisa disso. Então, ele foi criado desse jeito. E eu fui criado por um pai muito forte. E eu via no meu pai o que eu queria ser. Então, quando a gente se esbarrou, eu comecei a bater de frente com ele. E isso eu fazia publicamente. Até que a gente quase se separou umas 3 vezes, né, amor? Não, só 2, calma aí. E teve um dia que uma psicóloga, nem crente, ela falou assim, vocês estão nos papéis trocados. Marquinhos está sendo Eva e Cláudio está sendo Adão. Conhecido aqui, a doutora Ravena. Aí nossa ficha caiu. Bateu pesado. Aí nós pegamos e não é que é verdade? Não, ela falou assim, ó, os papéis são trocados. Ela é o marido e você é a esposa. Eu fazia um monte de coisa e ela... E aquilo me diminuía enquanto homem. Quando você me vê essa pegada hoje, eu fui salvo, querido, fui liberto. Estou no papel correto agora, sério. De vez em quando até exagero um pouquinho. Eu falo, calma, também está demais já, para um pouquinho. Agora eu vou falar a fala que ele falou, roubou de mim, tá? Não, é só a minha parte. Efésios 6, 4. Não, 5. Efésios... Isso tudo? 5, 22, já li já, não precisa ler não. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo, a cabeça da igreja, e ele é o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita
a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seu próprio marido. Meu Deus, Quem agora... não quer viver debaixo dessa missão? Gente, ele vai ter que entregar a vida dele por mim. Eu quero essa missão. Eu quero viver embaixo dessa missão. Então, muitas mulheres invertem, né? Ah, o marido vai mandar em mim porque eu tenho que ser submissa a ele? Não. O marido, ele tem uma carga muito mais pesada do que a minha, que é ser submissa a uma missão que Deus colocou sobre ele, que é o quê? Me proteger até, se for preciso, entregar a sua vida por mim. Então, é uma missão muito pesada. E nós devemos agradecer a Deus que colocou essa missão sobre ele, né? Não sobre a gente. Agora, a mulher de Provérbios 14, 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Eu vou te dar uma abertura para você só falar aquele negócio da tenda, que eu acho lindo, que eu não sei falar. É porque a gente tem uma palestra, no caso eu faço essa palestra, sobre a tenda hebraica. Os primeiros líderes do mundo hebraico, judeu, eles eram chamados de armadores de tendas. Então eles eram seminômades, então eles ficavam no deserto de um lado para o outro. E a tenda hebraica era muito simples de ser montada. Você coloca uma estaca central e ela tem uma bifurcação. Inclusive, a primeira letra no hebraico tem esse formato, ou Aleph no grego, por conta dessa bifurcação, que parece o chifre de um touro. Ok? Então, é colocada essa bifurcação nessa estaca, e aí você vem com uma outra madeira e coloca, e aí você joga o couro por cima, está montada a tenda. Mas se você deixar a tenda só dessa maneira, ela não dá liga. Então, o que é o homem de uma casa? O homem, ele é a estrutura de suporte. Ô maridão, você já percebeu que você é mais forte do que ela? Você é mais forte do que ela, naturalmente mais forte do que ela? E vice-versa? Ela é mais fraca do que você? Ok? Agora, daí que nasce a palavra homem no hebraico. Mas a palavra esposa ou mãe, ela é de uma cola. Ou seja, é colar todas as coisas da casa. Então você coloca a estaca, as outras estacas, coloca o couro, depois você sai passando cola em tudo. É daí que nasce a palavra mãe ou esposa. Traduzindo isso, aplicando, melhor dizendo, você, mãe, na casa, é você que dá a liga, é você que constrói, é você que organiza. Lembra, o homem é público, a mulher é interna. Eu gosto da nossa casa ser moldada conforme a Cláudia. De vez em quando a gente reclama, porque tem tanta coisa para fazer, e detalhes, eu esqueço os detalhes, mas é bom ver a casa do jeito dela, porque se a casa fosse do meu jeito, ela seria menos limpa, menos organizada, meio jogada as coisas, mas ela não. Então, o que é a mãe? O que é esta mulher virtuosa? É aquela que une, é aquela que cola. Essa é a ideia da tenda hebraica. Então, se a mulher não for sábia, ela pode o quê? Jogar toda essa tenda no chão, porque ela não vai dar liga, ela não vai colar. Então, a mulher ela tem que ser o quê? Sábia e edificar, colar tudo para que a tenda fique de pé. E a tola, ela vai o quê? Derrubar tudo, porque ela não consegue, né, amor? Gerar também, né? Mas aqui, se o marido também, agora eu vou puxar as orelhas dos maridos também. Porque o marido, ele precisa o quê? Ah, mas tem que ser submissa, mas o marido precisa também depositar, né, na esposa, porque senão a esposa ela não vai gerar,
ela vai o quê? Abortar qualquer coisa que o marido oferecer a ela. Então, o marido tem que ser sábio e depositar coisas boas para que ela venha a gerar coisas boas. Porque se ele não depositar no coração da esposa coisas boas, ela vai começar a o quê? A abortar. Em todos os sentidos, ela vai começar a querer não aceitar o que ele está oferecendo a ela. Isso que ela está falando é muito profundo. Aqui, vamos tomar consciência aqui, homens. A gente erra muito em algumas coisas. E uma delas é semear. Na cultura hebraica, a casa é um ventre. Vou de novo para você entender, hein? Na cultura hebraica, a casa é um ventre. E o que você semeia neste ventre, gera. E se você tiver com uma mulher que não está tão temente a Deus, ou que não tem o temor de Deus, cuidado. Cuidado. Eu estou falando seríssimo sobre isso. Por isso que a mulher que não é sábia, ela empurra a casa com as próprias mãos. E olha, nessa minha caminhada de mais de 30 anos, encontros de casais, palestras, o que nós já vimos de mulheres empurrando a própria casa com as mãos, não é pouco. Mais de 30 anos? Não, amor, a gente tem 30 anos de casado. Então, menos um pouquinho. O meu 30 anos de escola, falei errado. Amém? Meu Deus! E agora, esse homem que não semeia, é aquele homem que a gente vai atacar nele no encontro de homens. De novo, o emasculado. Aquele que fica lá com controle. A filha dele entra com um namorado. Se é amalequita ou não, não sei, ele entra. Ele, opa, tudo bom? Vendo o jogo lá do Fluminense, ou do Flamengo, não sei. Sou Fluminense. Que Corinthians, sai dela. Ok, beleza. Não brincando. E ele não faz nada. Aí 2 semanas depois com outro. 3 semanas depois com outro. Como assim? Entra e sai na sua casa. Na hora que o malandro aponta lá na porta, você pergunta, primeira coisa, filho, qual é o seu time? Flamengo, volta daí mesmo. Ok? Estou brincando, essa piadinha é boa. Estou brincando. Ei, quem é você? Seu pai, sua mãe? Não, eu não tenho imperador. Não, então você não vai entrar aqui não. Como é que entra na sua casa assim? Como é que abre a sua geladeira assim? Ei, é o seu reino, homem. É o seu reino. Cuide da sua casa. Cuide dos seus. Mas essa é uma palavra só para os homens. Agora, para finalizar a minha parte, eu vou ler alguns versículos de Provérbios 31. Aquele que a gente já ouviu muitas vezes, né? A começar pelo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. O que é despojo mesmo, amor? Você Aquilo me explicou. que você tira quando você conquista o inimigo. Ela só lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, trabalha de boa vontade com suas mãos. Eu não sei tricotar, não sei crochetar, então... Aprenda, faz um cursinho, tutorial na internet. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa às servas. Então, significa que ela pode acordar cedo, dar as ordens para as empregadas e, ir trabalhar. Vê que é boa a sua misericórdia e a sua lâmpada não se apaga de noite. Ela faz tudo isso e, para bons entendedores, a lâmpada dela de noite ainda estará acesa. Mas isso é palestra para o encontro de casais. Mas a lâmpada não se apaga. Esta é a mulher de Cantares. Ela é a mulher de Provérbios e depois é a mulher de Cantares. Construir um casamento estruturado, por quê? Primeiro porque é plano de Deus, amém? Amém. E nós queremos viver o plano de Deus. Eu não vou abrir mão da minha casa. Agora, a outra parte tem a ver com os meus filhos. Filhos emocionalmente estruturados.
Hoje eu atendi 2 irmãos, eu sou coordenador de escola pública aqui em Guarapari. Uma menina tirou algo de uma colega de sala. O garoto fez um desenho inadequado de características lascivas / pornográfico. Eu atendi os 2. Eu, a outra coordenadora e a pedagoga. Eles choraram na nossa frente. Sabe o que desencadeou? Eles moram com a avó. Eles moram com a avó, com mais outros 2 irmãos pequenos. E falta tudo na casa deles. A avózinha, com a aposentadoria, tenta. O marido da irmã mais velha, 2 dias atrás, espancou perto de todo mundo. Eles chegaram na escola emocionalmente destruídos. Filha, por que você fez isso? Tio, eu não sei. Pastor Antônio está nessa seara comigo, ele sabe. Menino, o que está acontecendo? Não sei. Eu quero que tudo... Não na nossa casa. Os nossos filhos vão crescer emocionalmente estruturados. E não só amando o Senhor Jesus. Eu quero, a minha filha é missionária da Junta Batista, da Juventude Batista Brasileira. Compartilhei algo com o meu querido da oração ali. Você tem muito para orar pelo Pedro, hein? O Pedro está meio barro, meio tijolo, mas tem promessa. Quando Pedro nasceu, o que nós fizemos, Cláudia, dias depois? Primeiro, as senhoras foram lá na igreja e consagraram a vida dele. As senhoras da igreja foram lá em casa e depois consagraram. nós fomos na igreja e consagramos a vida dele também. Pastor Doronés levantou Pedro no meio da igreja, assim, que nem aquela cena de Rei Leão. Consagrou ele. Sério? Outro dia ele brigou comigo e falou: olha, faz o que você quiser. Você é consagrado. Nós batizamos lá no Coroado o nosso filho. Os filhos são assim, a cabeça gira. Firmes do Senhor. Famílias estruturadas, herança de famílias estruturadas, herança de família que viveu em uma família estruturada, uma outra família estruturada. E aí a caravana, os cães vão ladrar contra a igreja, mas a igreja segue. Eles vão dizer, o sociólogo, o filósofo, seja quem for, o youtuber, vai falar contra Deus, a família, e nós, seguimos. Nós seguiremos no plano de Deus. Eles podem fazer o que eles quiserem fazer, pode se levantar, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, e dentro da igreja está as nossas famílias. Amém? E eu queria orar com vocês. Eu vou descer com a Cláudia, que eu quero abraçar algumas pessoas lá embaixo. Vamos lá embaixo um pouquinho, amor. Primeiro a gente poderia orar pelos casais, né? Vamos orar lá embaixo. Queria orar lá embaixo, para a gente poder ficar perto deles. É porque depois de uma cirurgia cerebral ela ficou um pouquinho lenta. Amém? Pode ir. Eu queria fazer um negócio aqui com vocês, aqui embaixo. A gente vai orar pelos casais, mas aí temos também as orações específicas. Queridão, se isso caiu no seu coração, vem me abraçar. Se isso caiu no seu coração, querida, vem abraçá-la.